Então, muito boa noite para vocês. Hoje estamos entrando na nossa terceira aula da disciplina de gestão de projetos aqui do curso de tecnologia. Nessa aula, nós vamos falar sobre encerramento, monitoramento e controle, que são aí os últimos tópicos que a gente tem do livro, da nossa apostila do PM Square, tá? Nas últimas aulas, a gente andou por todas as etapas de projeto, iniciação, execução, planejamento, conversamos sobre como um projeto deve ser gerido para ser sucesso, quais são os documentos que deve-se ter em um projeto para ser um projeto de sucesso. E hoje a gente vai entrar, então, na parte do encerramento. O que precisa ter, o que um projeto precisa fazer, o que o gestor, gerente de projeto precisa fazer para poder encerrar um projeto. Tá? Então, a gente vai explorar um pouco aí essa parte. Mas antes de entrar aí nesse tema, vou vir aqui a mensagem aqui do Anderson, como vai ficar a marcação de presença. Eu até falei, mandei mensagem já para a coordenação, não precisa preocupar se você não conseguir marcar, mas eu lembro que tem um timer em que é liberado, então acho que libera a presença depois de meia hora de aula lá, tá? Mas se não conseguir marcar, também não tem problema, não. A minha sugestão aqui para vocês é para vocês já fazerem as atividades que estão lá no AVA, né? Então, são 4 unidades, cada unidade tem exercícios para fazer, e daí, no último dia de aula, no último dia da disciplina, tem a prova. A prova vai ficar disponível e aí vocês vão fazer a prova. Então, para passar nessa disciplina, precisa fazer as atividades no AVA e a prova. Vai somar as duas notas aí, que vale 8 e dividir por 2. E aí precisa fazer o seminário integrador, né, para poder ficar com 10 aí no caso. Então, aproveitem e já façam aí as atividades que estão já disponíveis para serem feitas. Vou colocar aqui a apresentação. Então, o foco hoje da nossa apresentação é sobre monitoramento e controle. Monitoramento, controle e encerramento. Vamos primeiro falar da parte de encerramento, né? O que vocês acreditam que seja importante? Eu fiz todas as etapas de desenvolvimento do projeto, fiz as reuniões de planejamento. O que seria importante para finalizar um projeto, na visão de vocês? Pode escrever aqui no chat. O que diz que um projeto já está pronto para ser finalizado? Pode escrever aí. Só me deem um joinha aí para eu saber que vocês estão escrevendo. Se não for escrever, dê um dislike aí para eu ver. Tudo bem, o Anderson colocou ali verificação das entregas. Então, verificar se tudo que foi proposto foi entregue é um dos encaminhamentos para poder encerrar o projeto, né? Deixa eu só avisar aqui essa questão da presença, se vai realmente estar pronto aqui, para vocês marcarem a presença, tá? Registro do que foi aprendido.
também, registro do arquivamento de documentação, são encaminhamentos necessários para direcionar o encerramento de um projeto. Então, e qual que é o protocolo que se dá para poder fazer esse encerramento de projeto? Então, a fase do encerramento, ela vai iniciar com a reunião de que vai avaliar o que foi feito, assim como o Anderson colocou ali, né, verificar as entregas, verificar ali o que foi aprendido, e essa reunião de encerramento aqui, ela termina com a aprovação final do dono do projeto, do PO. Ele que vai fazer a avaliação de tudo que foi feito e ver se está de acordo. Então, nessa fase, as atividades são concluídas, o estado final é documentado, e os entregáveis são aceites, ou se é para encerramento, né, de fato, se é aceito ou não. Então, se precisa fazer mais alguma coisa, aí a gente vem para o monitoramento e controle. Então, se não está encerrado, se não vai encaminhar para o encerramento, a fase de monitoramento e controle, ela vai ocorrer durante todo o projeto, com maior intensidade durante a execução. Tá? Então, os principais artefatos vão incluir o plano de trabalho, registros, lista de verificação, relatório final e nota de aceitação. A fase de encerramento, propósitos e resultados. Então, é concluir formalmente o projeto com plano de administração, avaliar o desempenho da equipe, os contratados e quais foram o que foi entregue como resultado, ter ali as lições aprendidas, como o Anderson colocou ali, registro do que foi aprendido, por quê? Na próxima execução do projeto, ele vai ver lá esse livro de lições aprendidas e não vai cometer os mesmos erros. E depois liberar os recursos, arquivar os documentos e encerrar, de fato, o projeto. E como que é feita essa reunião de avaliação final do projeto? Então, isso marca o início oficial do encerramento do projeto. É nessa reunião que vai ser feito o alinhamento do que foi entregue, o que precisa ser discutido, quais são os projetos, se as etapas foram todas bem sucedidas. Vai fazer avaliação também de cada um dos membros da equipe, do contrato, as entregas alcançadas, e quem é que participa dessa reunião? O gerente de projeto, dono do produto, né? E todas as pessoas que estão desenvolvidas ali com o projeto. E quais são as etapas dessa reunião? Quais são as etapas essenciais? Planejar a reunião e a agenda, e aí tem algumas coisas importantes que também são organizadas nas outras etapas de projeto. Quando a gente pensa em um projeto que é feito com pessoas distantes, em locais diferentes, normalmente essas reuniões acontecem de forma online, de uma frequência maior, e estabelecido uma agenda presencial, se possível, né, se houver recurso, para que essas pessoas estejam no mesmo local para poder finalizar esse projeto. Então, planejar essa agenda, essa reunião, é uma questão importante dentro dessas etapas. Garantir que a preparação dos participantes, então, se a gente tem dentro do projeto desenvolvedores que fizeram alguma parte do programa, que tem algumas outras entregas, e que tem participação importante aí dentro do projeto, que está envolvido, essas pessoas precisam estar envolvidas também nessa reunião de encerramento. Etapa 3 aqui, apresentar os dados e os resultados. Então, a partir do momento em que você está reunido com os demais integrantes lá do projeto, vai fazer a apresentação do que foi feito, discutir os problemas, sucessos, e consolidar as recomendações pós-projeto. E como que é feito esse livro, esse documento de lições aprendidas e recomendações do projeto? Isso vai permitir que seja possível registrar os problemas que aconteceram de forma estruturada, para que isso
não seja um meio de punir as pessoas que estão ali na equipe, mas sim uma forma de aprender com os erros e evitar, né, problemas futuros. E o que esse documento deve aportar? Ele tem que ter o âmbito de onde aconteceu, né, os eventos, os recursos, a comunicação, a documentação, a alteração, quais foram os riscos que se teve por conta dos problemas que aconteceram, os incidentes, as decisões que foram falhas, né, e aconteceram, sucesso e falhas também. Então, é recomendável organizar as ideias por temas para poder facilitar as ações futuras. Então, não é só falar, teve um problema de um fornecedor que foi contratado e não entregou o produto. Então, estava construindo um carro, e aí um carro de uma montadora, normalmente eles já têm uma produção, então é difícil acontecer esse tipo de problema. Mas vamos dizer a montadora que estava na construção de um carro, e aí o fornecedor de pneu não tinha o pneu Pirelli, que era o pneu que era para colocar no carro. O que aconteceu nessa situação? Então, tinha um risco, esse risco não foi tratado, então aí a gente tem um problema. Existem outras empresas que poderiam fornecer esse pneu? Quem é que era o responsável por fazer isso? O que poderia ter sido feito? Então, dentro desse cenário aí, fazer esse registro é importante. Tá? Então, até para poder fazer a transferência de aprendizagem para outras situações. Aí a gente tem aqui o relatório final do projeto. O que o relatório final do projeto traz? Ele é produzido após a reunião final. Então, essa reunião que eu falei é uma reunião para poder abrir tudo, discutir, escrever o que aprendeu, e depois dessa reunião é produzido um relatório final que vai trazer uma experiência como um todo para o projeto. Certo? Tranquilos até aí? Deem um joinha aí para eu saber que vocês estão aí. Tá, certo. Esse documento, ele vai dizer quais são as boas práticas, o que vai ter a junção ali também das lições aprendidas, as dificuldades e as soluções aplicadas. Então, nessa reunião se estabelece, enumera, diz, discute e depois no relatório final documenta-se. Então, ele vai servir como base de conhecimento para outros projetos, e ele é redigido pelo gestor de projeto, tá? E com outras partes relevantes que vão estar envolvidas ali com o projeto. E ele vai integrar, ele vai fazer parte do repositório central de conhecimento da empresa, da organização. Tá? Conteúdo esperado no relatório final. Qual que é a eficácia global do projeto? O projeto, ele atingiu o propósito ao qual foi definido? A gestão de custo, cronograma, âmbito e qualidade. Gestão de custo. O que foi proposto para ser gasto foi cumprido? Foi estabelecido? Isso significa o quê? Que o projeto, ele deveria ter sido gasto 10 mil, mas chegou aqui no final e verificou que foi gasto 6 mil. Vocês aqui, que estão aqui na sala, vocês acreditam que esse projeto foi um projeto de sucesso? Porque o custo que era para ter sido estabelecido, o dinheiro aportado para esse projeto era de 10 mil, mas só gastou 6. Este foi um projeto de sucesso? Escrevam aí para mim no chat. Tiago deu um joinha e disse que foi sim um projeto de sucesso, porque gastou menos do que havia sido programado. O que você acha, Anderson? Não, o Anderson já acha que não foi de sucesso o projeto. Então, vamos pensar aqui um pouco.
né? Se a gente tem, acha que faltou, o Anderson escreveu ali que acha que faltou. Se a gente tem um projeto em que foi se estabelecido no planejamento que iria gastar R$ 10.000 para fazê-lo acontecer, se ele gastou 6, significa que R$ 4.000 foram aportados e não foram utilizados, e eles poderiam ter sido utilizados em outro projeto. Então, eles ficaram ali parados, foi um recurso que ficou ali parado, não teve uso, apesar de ter sido uma economia, mas isso poderia, se tivesse feito a gestão desse recurso e verificado antes da finalização do projeto que iria sobrar esse aporte, esse recurso poderia ter sido destinado a outro projeto. Então, realmente, quando a gente pensa em um projeto, tem várias outras questões ali que influenciam nessa questão da eficiência e da eficácia. Então, a gestão do custo, nesse sentido, ela é bem importante da gente olhar, né, para isso, porque o dinheiro, o recurso que ficou ali parado e não teve destinação, poderia ter sido empregado em outro projeto, né? O conteúdo esperado no relatório, cronograma. Então, foi feito a mesma coisa o cronograma, foi feito tudo dentro do prazo, foi feito de forma antecipada, mas e se foi feito de forma antecipada? Se foi feito de forma antecipada, né? E o projeto era para terminar vamos dizer, o projeto era para terminar em junho, mas ele acabou terminando em abril. Só que houve pessoas contratadas para trabalhar até em junho. E essas pessoas que foram contratadas, elas saíram das suas cidades e foram até a cidade, por exemplo, saiu lá de Chapada dos Guimarães e veio trabalhar aqui em Cuiabá e estava com tudo planejado para trabalhar até o mês de junho. Só que o projeto terminou antes. Esse é um projeto de sucesso? E aí o Anderson colocou ali, qual a margem e porcentagem de erro igual nesse caso? Eu não entendi a sua pergunta, Anderson. Se você explicar um pouco melhor aí para a gente. Normalmente, a porcentagem de erro é estabelecida dentro do próprio projeto, né? Não tem assim, um critério, assim, né? Eu preciso verificar no guia do PMBOK se tem algo nesse sentido. Quais seriam os valores, né? Normalmente, gerenciamento de custos é estabelecido e isso é feito por meio de uma reunião, planejamento, para poder dizer qual que é a porcentagem de para mais ou para menos que poderia ser feito. Gerenciamento de custos, gerenciamento de risco do projeto, tá? E aí, aqui no relatório final, a gente tem também a gestão dos riscos, os incidentes e alterações, que entra aí essa questão. O tempo também, para poder terminar, assim, quanto tempo terminar antes, quanto tempo terminar depois. Normalmente são informações que são documentadas nos documentos de cada uma das etapas ali, né? Tem que ter também nesse documento a aceitação dos entregáveis, a transição operacional, quem vai assumir quem assumiu o quê, né? E as recomendações pós-projeto. O encerramento administrativo. Então, o gerente de projeto, né, ele vai supervisionar aí todas as atividades de encerramento e liberação dos recursos. E aí, aqui, recursos não são só monetário, não é só dinheiro. Recursos também são pessoas que vão estar envolvidas ali, então precisa fazer essa liberação, quem que vai para qual departamento, encerrou o projeto, quais são as funções posteriores que cada um vai assumir. Toda a documentação e os registros, eles são revistos, organizados e arquivados. E os entregáveis, eles são concluídos depois do aceite das partes interessadas. Então, não dá para concluir sem ter esse aceite. E o dono do projeto concede a aprovação final do projeto. E assim, dá-se, então, o encerramento formal do projeto e permite o início
do modo operacional. Tá? Então, aqui as fases do encerramento administrativo. Rever e arquivar a documentação, liberar os recursos, garantir a aceitação do projeto, obter a aprovação final do dono do produto e confirmar as obrigações contratuais finalizadas. Tá? No último tópico que a gente tem do nosso fascículo, é o tópico de monitoramento e controle. Ele vai acontecer durante toda a vida do projeto. E ele é muito importante na etapa de execução. Ele está no final do livro, no final do nosso fascículo, porque ele traz uma visão aí do que deve ser feito na etapa de monitoramento e controle, porque depois de que o projeto foi encerrado, acabou, mas ele, durante toda a execução do projeto, é importante ter esse olhar para poder verificar as entregas, verificar e tudo mais. E semana que vem, quando a gente entrar em projetos ágeis, vocês vão ver aqui que essa etapa de monitoramento e controle é uma etapa muito importante para a implementação de melhorias, controle de erros e todas as outras etapas que dependem para o projeto ter sucesso, tá? Então, tá, monitoramento e controle vai trazer o acompanhamento de desempenho e medidas corretivas, utilização de plano de trabalho, registro de listas de verificação dos principais artefatos. E o que significa monitorar o desempenho de projeto? Em cada etapa do projeto, você está recolhendo informações sobre o estado e a situação global do projeto. Então, acompanhamento do calendário, do custo, dos riscos, dos incidentes, das alterações, comparação do progresso, o que foi e o que está estabelecido lá no plano de trabalho do projeto e que precisa ser feito e que não está sendo feito. Então, monitoramento de tarefa, dos entregáveis, os recursos, registros, as pessoas, se todas as pessoas que deveriam estar envolvidas ali com esse projeto, ela realmente está engajada, quais são as entregas que precisam ser feitas para essas pessoas, tá? E essas informações são comunicadas pelo plano de gestão de comunicação. O controle de cronograma, ele vai fazer com que você tenha uma visão de quais são as garantias e o que foi entregue conforme o calendário que está aprovado. Então, o Anderson perguntou ali, quanto que eu poderia, né, qual que é a porcentagem de erro que eu poderia ter? Se eu tenho uma entrega para fazer daqui 2 semanas, e eu entrego com 3 semanas, né, eu estou falhando com o cronograma do projeto. Mas e aí? O que você faz nesse sentido? Quais são as possibilidades ali que poderia ter sido feitas para não acontecer esse tipo de erro? E acontecendo esse tipo de erro, qual que é a margem estabelecida para evitar isso? Para evitar isso ou que seria aceitável, né? Então, normalmente isso é feito dentro do monitoramento e controle, das reuniões de alinhamento, as entregas dos artefatos. Durante aí também esse processo, a gente tem também o controle de custo, então que tem o objetivo de manter ali os custos dentro do orçamento global. O gestor de projeto vai monitorar esse orçamento e fazer todas essas etapas. Tem também a gestão das partes interessadas, que é uma atividade crítica desde o início até o final do projeto. Então, o gerente de projeto, com apoio do gestor de negócio, ele vai ter ali que estar sempre em comunicação com as partes interessadas para verificar o engajamento, a contribuição, o que precisa ser entregue, o que não precisa ser entregue, e o plano de gestão de comunicação, que é a forma como essas pessoas vão fazer esse retorno dessas informações, a transição, a implementação e entre outros, tá? Dentro do monitoramento e controle, a gente também tem a gestão de requisitos, que é o projeto de documentação, validação, gestão de alteração.
Normalmente, os requisitos, eles são delineados no início do projeto, né? Mas vamos dizer aí que a gente tenha a construção de um aplicativo. Vocês acreditam, vocês dois aqui, vocês acreditam que para a construção de um aplicativo, todos os requisitos que foram colocados no início do aplicativo, eles vão ser iguais até a entrega final desse aplicativo? Tiago ali colocou que não. Muito bem. Não mesmo. Porque normalmente na construção de um aplicativo, a gente tem ali as versões de teste, as pessoas vão fazer comentários, vão fazer as melhorias, né? Então, sempre tem essa atualização. Já, muito bem, Anderson colocou ali que já mudou várias vezes. Já na construção de uma casa, né? Em que você vai estar, às vezes pode mudar ali durante o processo, né? Porque uma das partes interessadas resolveu mudar a cor de que ia pintar a casa, não queria mais, e planejamento era pintar de branco, né? Agora resolveu pintar de amarelo. Isso é uma coisa que pode acontecer. Mas normalmente em projetos que envolvem construção, os requisitos que são colocados iniciais, por exemplo, ter 3 quartos e 2 banheiros, são requisitos que depois de iniciado o projeto e iniciado já a construção, não costumam mudar, né? Então, a gestão desses requisitos aí, ela é bem importante, né, nesse sentido, na validação do tipo de projeto. Quando a gente for, semana que vem, estudar metodologia ágil, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de mudanças, né, e o que acontece. Gerir as alterações do projeto, então, identificar, avaliar, priorizar, aprovar, planejar e controlar as mudanças, né? Então, tudo isso daí a gente precisa ver. Gerenciamento de riscos, gerir a qualidade, gerir a aceitação dos entregáveis. Na verdade, a gente já passou por cada uma dessas etapas aqui, né? Então, por isso que eu não vou me alongar muito aqui nesse sentido, porque o encerrar bem de um projeto, ele é mais estratégico quanto planejar e executar bem. Então, o encerramento, ele tem que ser feito toda essa gestão de verificação para dizer se vai ou não, né, fazer esse encerramento e fechamento do projeto, tá? Então, a aceitação final do projeto, ela vai acontecer bem nessa fase de encerramento, em que é feito aí todas essas entregas, as análises, porque se tiver algo que não esteja de acordo com o que foi planejado, o projeto não pode ser encerrado. Ele vai ter que voltar para as etapas e até ter o termo de aceitação entregue. Certo, gente? Vocês dois aqui já fizeram já os exercícios que estão lá no AVA? De quais unidades? Escrevam aí para mim. Perdi segunda? Não entendi, o Anderson. Você não conseguiu fazer os exercícios? Ah, sim. Eu vou abrir aqui o AVA para mostrar para vocês. Aqui. E você, Tiago, conseguiu fazer os exercícios? Conseguiu? Sim? Então tá. Aqui. Aqui está a disciplina de gestão de projetos. Os exercícios, gente, de cada uma das unidades está aqui, ó.
está a unidade 1. Aqui está o Saiba Mais, aqui está o exercício da unidade 2. Aqui está o exercício da unidade 3. Deixa eu só ver aqui. Ah, eu acabei de perceber uma coisa aqui, né? Tá fechado já os exercícios, né? Fez um. Ah, tá. Primeira semana terrível, o Anderson colocou ali. O Thiago fez o 1 e o 2. Agora que eu percebi aqui que tá fechando por semana. Eu vou pedir pro pessoal para deixar tudo aberto até o último dia da disciplina, tá? E aí aqui a gente tem a avaliação regular, dia 6 de maio, tá? Então aí quem não fez, faça aí que tem até o dia 6 de maio para poder fazer. Aí o Anderson fez o 1 e o 3. Tá? Então aqui está a unidade 1, 10 questões de múltipla escolha, unidade 2, questões de múltipla escolha, unidade 3. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Leiam o fascículo, façam as atividades, o material complementar, e vai dar tudo certo. Então, a gente fechou a aula aqui de hoje, tá? E aí a gente se vê de novo semana que vem. Vamos falar um pouco sobre projetos ágeis, metodologia ágil e como gerenciar projetos desse tipo, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.